Glória a Deus. Quem tem aí um milagre, uma cura que já viveu na sua vida? Quem tem aqui um milagre, uma cura que aconteceu um momento da sua vida? Levante a mão. Quem já viveu aqui? Quem já viveu um milagre? Quem já viveu uma cura? Quem já viveu assim algo sobrenatural que você não poderia viver, mas Deus fez na sua vida? Levanta a sua mão. Amém? Tem uma boa notícia para você. Fique de pé. O Deus que fez continua fazendo milagres. Aleluia. O Deus que já fez continua fazendo milagre. E hoje, mais uma vez, Deus pode fazer na sua vida. Você crê? Você crê, igreja? Você crê mesmo? Então levanta a tua mão e fala: eu creio. Fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fala: Espírito Santo, eu estou aberto para receber a palavra que vai produzir fé. Enviou a palavra e os curou e os livrou daquilo que podia matar. E eu quero hoje ser curado de todo trauma, de todo medo, de toda enfermidade. Fala o que você precisa que Deus cure. Qual é o milagre que você precisa que Deus faça na sua vida? É a transformação de um filho, de um casamento, é uma porta de emprego, é algo que você deseja realizar e diante dos teus olhos é impossível. Eu falei: eu creio, Senhor, e eu quero colocar diante de Ti, Senhor. Hoje é dia de milagre na minha vida. Hoje é dia de eu ouvir mais uma vez que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Falei: eu quero entregar esse tempo na Tua presença e poder ser alimentado pela palavra da fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu quero hoje que a minha fé seja renovada, que a minha fé seja avivada, que a minha fé venha à existência aquilo que eu ainda não consigo acreditar. Espírito Santo, toma minha vida nas Tuas mãos. Como louvor, toma, Senhor, e não devolve mais. Toma minha vida nesse altar e coloca a palavra profética, a palavra de revelação, a palavra, Senhor, que vai mudar destinos hoje aqui, a palavra que vai mudar o futuro dos Teus filhos, a palavra que vai trazer existência o que não existe. Toma minha vida nas Tuas mãos, Espírito Santo, e fala o coração de cada um, e toda a honra, todo o louvor e toda a glória nós entregamos ao Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Aleluia. Recebe a nossa vida na Tua presença, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de... Glória a Deus. Vamos aqui abrir o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Amém? Aleluia. De 1 a 11. Por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o, a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. Nossa, será que Pedro era tão perigoso assim, que precisou de 4 guardas, 4 escoltas para segurar ele na prisão? A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão. Fala comigo: mas havia oração incessante a Deus por parte de quem? Por parte da igreja. A igreja estava orando pelo apóstolo Pedro, que tinha sido levado, encarcerado, preso.
Nós vemos aqui no versículo 6, na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. E eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu como? Automaticamente. Ele estava sendo guiado pelo anjo, e eles não precisaram pegar a espada, lutar, simplesmente as portas foram sendo abertas automaticamente. E depois, aqui no versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda, eles enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato, o Senhor enviou o seu anjo, fala comigo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém? Pode sentar. Queridos, nesses minutos, abra sua mente e o seu coração para ouvir. A gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir os milagres que estão acontecendo, que já aconteceram. Porque a gente escuta tanta coisa na nossa vida. São tantas as palavras contrárias. São tantas as, vamos dizer assim, os sentimentos que muitas vezes fazem as pessoas não acreditarem mais que é possível viver. Às vezes você escuta: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não tem dinheiro, você não tem posses, você não tem condição. Quem é você para viver o milagre, para viver aquilo que você pediu agora, que você falou, o milagre que você precisa? E nós vamos sendo bombardeados, preste atenção, bombardeados com imagens, com vozes que nos fazem refletir e pensar: será que é possível? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu quero falar uma coisa para você: fé é certeza, fé é convicção de fatos que não se veem, mas que se esperam. Eu não estou enxergando, mas eu sei que é possível, eu sei que Deus pode fazer. No contexto, a gente sabe que Jesus já tinha sido crucificado, a igreja começou a se levantar, e aquele mover que estava acontecendo começou, quer dizer, já existia, mas começou a provocar a ira e o ódio, tanto do povo que não creu, o povo judeu que não creu em Jesus como Messias, o Salvador, como também Herodes, que era o rei, e como um político que ele era, ele queria exatamente fazer aquilo que seria melhor para ele politicamente. E ele sabia que aquilo que estava acontecendo, a igreja apostólica se estabelecendo, ele já tinha mandado matar Tiago, irmão de João. Então já havia, vamos dizer, um burburinho, um sentimento de medo em relação aos apóstolos.
E Pedro foi, vamos dizer, a segunda vítima de Herodes, que mandou prender, porque ele queria, era o dia da festa dos pães asmos, e logo depois era a festa da Páscoa, quando Jesus foi crucificado. Não é coincidência, nesse mesmo período, todo esse complô e essa malignidade já tinha acontecido. E a gente precisa prestar atenção, queridos, nos tempos, nos ciclos que nós temos vivido. E nós temos vivido um tempo onde a igreja tem sido perseguida, aonde os valores espirituais têm sido contestados, aonde pessoas que até se dizem cristã, quem era que estava perseguindo? Os judeus, o povo de Deus, aquele a quem Jesus veio. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas a todos aqueles que me receberam foram feitos filhos de Deus. E esses que deveriam acreditar que Deus tinha enviado o Messias, o Cristo, o Salvador, eles não aceitavam, porque Jesus não estava dentro do padrão que eles imaginavam. E por isso eles começaram, e eu estou falando isso, os religiosos que começaram também a influenciar o povo. Muitos acreditavam. E Herodes, querendo, fazer algo ali para agradar o povo, prende Pedro. Qual era o sentimento? Um sentimento de perseguição, um sentimento de injustiça. Porque aqueles homens, eles só estavam fazendo bem, eles estavam levando a palavra, eles estavam promovendo o evangelho de Cristo, levando a salvação, a cura, a libertação para a vida de tantas pessoas. Que mal eles estavam fazendo? Nenhum. E é o que acontece com a gente, querida. Por que o povo de Deus é tão perseguido? Nós vimos esses dias acontecer um ataque violento. A gente está vendo o que está acontecendo hoje com o povo judeu, o antissemitismo acontecendo no mundo, o ódio sendo propagado como aconteceu, e fez com que 6 milhões de judeus fossem exterminados no período do Holocausto. Desses 6 milhões, 2 milhões de crianças, que simplesmente eram conhecidos como o povo de Deus. E esse ódio, o que nós estamos vivendo, queridos? Preste atenção. Nós estamos vivendo o movimento do anticristo. Nós estamos passando pelo tempo onde não só o próprio anticristo vai se manifestar, mas a palavra fala que alguns anticristos se levantariam contra aquilo que era a verdade, para perseguir, para maltratar e para fazer com que muitos se desviem do caminho. Pedro foi levado para aquela prisão, 4 soldados e 4 escoltas de 4 soldados. Ele é colocado dentro da prisão, amarrado, com 2 guardas ao lado dele e ainda fora. Ele estava ali, vamos dizer assim, na prisão a prisão de segurança máxima. Um homem que não apresentava perigo. E olha, queridos, eu quero fazer um parênteses aqui. Quantos de nós nos sentimos assim? Pessoas que amam, que creem em Deus, que vivem a palavra e querem que a palavra de Deus seja pregada, e muitos de nós pregamos, vivemos a palavra, levamos a palavra para outras pessoas, e de repente no campo pessoal nós estamos presos. Isso que o Espírito Santo falou hoje comigo, enquanto eu estava meditando nesse texto e na palavra de hoje, que hoje nós estamos vivendo um tempo em que Satanás quer nos aprisionar, quer fazer da gente presa do que? De sentimentos de amargura, de depressão, de ansiedade. Satanás quer nos amarrar muitas vezes e nos aprisionar
diante de situações que são endividamentos, coisas que às vezes, sem você procurar, sem fazer, de repente você está lá preso, e você não tem, vamos dizer, liberdade de ir e vir, ou porque você está preso numa enfermidade, você está preso num relacionamento tóxico, num casamento, numa família disfuncional. Às vezes você está vivendo uma crise tão grande na sua vida que você muitas vezes pergunta: por quê? Por quê? Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, porque estamos vivendo um tempo tão difícil que até para você falar alguma coisa sobre Deus você precisa tomar cuidado, porque dependendo do ambiente que você tiver, você não pode falar, porque vão te apedrejar e vão acabar com você. Não que a gente não possa e não deva falar, mas a palavra de Deus fala para a gente tomar cuidado, porque às vezes você vai entrar num lugar onde você não vai ser aceito. Então não tente convencer ninguém e discutir com ninguém. A palavra fala: sacode a poeira do seu pé e sai de lá. Jesus avisou os seus discípulos que eles entrariam em aldeias, eles entrariam em lugares onde eles não seriam bem recebidos por causa de Jesus. E às vezes nós somos discriminados dentro da nossa própria casa, aonde aqueles que deveriam se alegrar com as nossas vitórias, com os nossos milagres, são aqueles que se levantam e apontam o dedo. E quando qualquer coisa dá errado na sua vida, primeiro falar: mas você não vai na igreja? Mas você não dá dízimo? Mas você não acredita em Deus? Que Deus é esse? Porque no dia que o mal nos sobrevém, aqueles que desejam mesmo, até que inconscientemente, eles se alegram com isso. E eles estão representados nesse grupo de judeus que não tinham entendimento espiritual algum, que não sabiam que estavam exatamente perseguindo e querendo matar aquilo que era o propósito de Deus, para que outras vidas fossem abençoadas. Então o que acontece? A gente acaba acionando o ódio das pessoas. Quem aqui do nada, de repente uma pessoa começou a te odiar, começou a te perseguir e começou a querer o teu mal e puxar o teu tapete para te destruir? Todos nós teríamos aqui. Às vezes é no ambiente de trabalho, às vezes é no ambiente familiar, às vezes até no ambiente espiritual, em que pessoas muitas vezes mal intencionadas, porque o mal está dentro delas, elas tentam fazer algo que às vezes sem perceber, elas estão nos prejudicando e querendo nos prejudicar. Fala comigo: a minha luta não é contra carne nem sangue. Fala mais alto. Então não personalize o seu inimigo. Fala: a minha luta é contra principados, potestades e dominadores. É aqueles que você não está enxergando. São os nossos inimigos espirituais que manipulam aqueles que a gente pode ver, e que faz com que o propósito mal possa se perpetuar através de palavras, olhares, sentimentos e comportamento dessas pessoas. Mas como é que estava Pedro? E eu quero perguntar para você: como é que você se sente no meio dessa perseguição? Como é que você lida com o fato de ter inimigos espirituais? Como é que você encara quando alguém chega na sua cara e fala: eu não gosto de você? Olha, eu vou falar, eu no meu ministério já tive pessoas falando na minha cara. E eu, com muito bom humor, eu disse: desculpa, esse é um problema seu, não é meu. Porque se alguém não gosta, não vai com a minha cara, é um problema dela, não é meu. Eu não vou ficar. Enfrentei já muitas oposições, até dentro da igreja.
até num ambiente espiritual. Mas eu sempre tive no meu coração uma coisa: a gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa saber qual é o propósito de Deus, porque em vários ambientes a gente pode sim ser rejeitado, porque às vezes você não é o tipo que parece para aquela pessoa, ou você faz ela lembrar alguém que fez mal a ela, ou porque você é uma ameaça para ela. Porque a gente começa a entender que às vezes a pessoa, ela está falando mais a respeito dela do que de você. É o sentimento que permeia o coração dela e não é o seu. E você não vai pedir desculpa por ela não gostar de você. Você só vai poder entender que esse sentimento muitas vezes não é produzido por ela, mas é o inimigo que usa isso para te machucar, que usa isso para você murmurar, que usa isso para você, vamos dizer, se apegar nas suas dores, nas suas rejeições, nos seus abandonos, e você falar: tá vendo? Eu não sou amado, tá vendo? Eu não sirvo, tá vendo? Não está vendo nada. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso entender a minha identidade espiritual. Ontem a bispa Sônia nos ministrou isso. Mulheres, venham na reunião, mas quer ver? Quando você não vem, você está sendo roubada de uma palavra que te transforma. Quando eu não sei quem eu sou, qualquer coisa vai esbarrar, vai me machucar, vai me ferir. Eu não vou saber para onde eu vou, eu não vou saber o que eu vou fazer. Os meus sentimentos vão ficar confusos e eu vou entrar em crise existencial. Pedro era um apóstolo de Cristo. Tiago, que também era um apóstolo, foi morto à espada. Com certeza ele pensou: eu vou ser o próximo. Claro, você acha que não passou isso na cabeça do apóstolo Pedro? Claro que sim. Mas como ele estava? Ele foi levado, ele não reagiu. Ele foi colocado naquela prisão, e na noite anterior que ele ia ser apresentado e ele ia ser morto para satisfazer o desejo maligno do inferno, Deus manda o anjo, e como ele estava? Dormindo. Sabe o que é isso? É a paz que excede todo entendimento. 1 João 2,18 diz: filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Então eu preciso entender que vão ter pessoas que vão se levantar e que vão ser o próprio, ou os próprios anticristos que se levantam. E Herodes, ele foi um anticristo que se levantou. Vamos lá na história. Houveram 3 Herodes. Herodes é a mesma coisa como Faraó, não tem um só, né? Assim como um líder político, um líder de uma nação, eles tinham essa nomenclatura. Então Herodes o Grande já tinha mandado matar todos os meninos. Quando o Messias veio, quando Maria concebeu o Filho de Deus, e aí algo aconteceu no mundo espiritual, que o inferno falou: vamos matar na base, vamos destruir, alguma coisa está acontecendo. Eles não sabiam de fato o que era, mas eles sabiam que havia ali uma profecia, havia uma movimentação no mundo espiritual que fez o diabo falou: vamos matar todos os meninos. Então eu vou matar toda a possibilidade desse tal Messias, desse tal rei dos judeus nascer. Herodes o Grande, o primeiro, já tinha mandado assolar, e aqueles meninos foram mortos. Aquelas crianças inocentemente foram mortas por causa de um propósito. E nós temos que prestar atenção, queridos, porque infelizmente muitas coisas ruins acontecem à nossa volta. Mas eu quero te dizer, o propósito de Deus não vai
ser interrompido por causa dessas desgraças, notícias, calamidades, guerras. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida, em nome de Jesus. Fala: Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida, mesmo que haja guerras, mesmo que haja divisões, mesmo que haja confusão. O propósito, levanta a tua mão e fala: o propósito de Deus na minha vida vai se cumprir em nome de Jesus. E quem crê, dá um glória a Deus. Vai se cumprir na sua vida. Por isso não tenha medo, querido. Aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer. Não depende de você. O que você precisa é saber para aquilo que Deus te chamou, qual é o teu propósito. E quando você tem essa convicção, podem tentar acabar com você. Eu vivi algumas experiências na minha vida, mas teve uma que foi muito, 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 muito difícil. Foi uma perseguição assim, que não dá para explicar. E nós tínhamos no nosso coração a certeza de que realmente aquela situação poderia acabar com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso ministério, com tudo. Porque veio mesmo para arrebentar. Não era apenas uma guerra, era algo parecido com o que Pedro viveu. E por incrível que pareça, nos dias mais difíceis da minha vida, onde a perspectiva humana era a pior, nós fomos, eu e meu marido, o bispo, e as minhas filhas eram pequenas, mas também com a paz que excede todo entendimento. Eu quero dizer para vocês que eu já senti isso na minha vida. Eu já senti a minha vida ameaçada. Eu já senti a minha vida perdida a um ponto de não ter mais nada para contar a história. E o quanto é maravilhoso você ser visitado com a paz. Tem preocupações, tem, às vezes fica aquela apreensão de saber o que pode acontecer, mas quando a paz de Deus te visita e quando você sabe qual é a sua identidade, o Deus de promessa, o Deus de aliança, Ele não vai mentir, Ele vai cumprir, e você vai enfrentar o que você quiser, mas Deus vai te livrar de todo mal, e Ele não vai permitir que nada, a palavra fala, nenhum fio da nossa cabeça pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Mas com os nossos olhos nós vamos ver o livramento, o escape de Deus. Então, querido, pode acontecer o que for, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Você só precisa descansar em Deus. Bispo, mas como que eu vou descansar? É a paz. É a paz que você é invadido, aonde você sabe que a situação é grave, é séria, mas de que a tua vida não está nas mãos de homem nenhum. Não existe poder neste mundo e no inferno que vai determinar o teu destino. O teu destino já está escrito nos dias que você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Todos os seus dias foram escritos, e o Senhor não vai deixar de cumprir nenhuma das suas promessas. Depois a gente tem o segundo, Herodes, que vem exatamente para matar João Batista. Ele estava em adultério com a sua própria cunhada, e João Batista denunciou. E aí o que aconteceu? Ele, por uma sedução de Salomé, porque Herodias, que era amante dele, preparou toda uma cilada, e naquela dança ele falou, pode me pedir o que você quiser. E ela falou, eu quero a cabeça de João Batista. E Herodes, o Antipas, vai e pede a cabeça de João Batista numa bandeja.
Satanás quer parar o mover e a salvação na nossa vida que Jesus pode nos trazer. Em segundo lugar, Satanás quer parar o mover profético na sua vida. Quer que você seja impedido de ser abençoado, ministrado através da profecia, porque a palavra fala: sem profecia o meu povo se corrompe. E muitos estão fora da igreja, muitos não querem mais ouvir a palavra profética, muitos não querem mais jejuar, se consagrar, viver uma vida de santidade. Por quê? Porque matou o mover profético na sua vida. E a profecia é a palavra de Deus, que Deus coloca na boca dos seus profetas. O mundo lá fora quer calar a palavra profética na sua vida, para que você não ouça mais, para que você tenha comichões nos seus ouvidos, e você não tenha mais o desejo, a alegria até de ouvir uma palavra que exorta. Porque a palavra de Deus, ela edifica, ela consola, mas ela também exorta. E quando alguém vem através dessa unção profética trazer uma exortação, a gente não gosta. Esse profeta não é bom, essa igreja não é boa. Porque Satanás, ele quer matar a voz profética. João Batista foi o último profeta. Ele foi um profeta do Novo Testamento, mas ele foi o último profeta do Velho Testamento. Porque a partir dele ele anunciou a vinda do Messias. Mas a palavra profética continua, querido. E Herodes, que representa o poder deste mundo, o poder do anticristo, quer calar a boca do profeta. Quis Jezabel destruir Elias. Como ele se sentiu? Ele ficou em depressão, ele foi para a caverna. Você acha que Satanás está de brincadeira? Não está de brincadeira não. O poder do anticristo quer que você não fique na igreja. Ou quando fica mal, fica murmurando, fica reclamando. Nada está bom, tem que ser do seu jeito. Por quê? Porque esse é o espírito do anticristo que está sobre a terra, que coloca em nós um incômodo que a gente nem sabe. Se a palavra demora mais um pouco, se tem mais um jejum, se tem mais uma campanha, se tem mais um desafio, incomoda. Por quê? Porque é o domínio do anticristo na terra para te incomodar. Agora, se você ficar o dia todo assistindo uma série, você não fica incomodada. Pessoas que gastam fortunas comprando uma fantasia para desfilar na escola de samba, gasta milhões, ninguém fala nada. As bocas de fumo que estão aí, fazendo com que as pessoas sejam dependentes daquelas drogas. Se a pessoa sai e fica num bar bebendo o dia todo, ninguém se incomoda. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Mas quando você fala que vai para a igreja, não me diga que você é crente. O cristão não pode nem mais se posicionar politicamente. Porque se ele é contra o aborto, contra as drogas e contra toda essa papagaiada que tem aí, nós somos fascistas. Chamam a gente de tudo quanto é nome, porque a gente não defende nem homem nem política, a gente defende aquilo que a gente acredita. E se tem alguém que defende isso, eu não posso estar de acordo. Hoje a gente não sabe mais quem é cristão mesmo, querido. O fato de estar dentro de uma igreja evangélica não quer dizer nada. Nós precisamos saber que no dia mau vai repousar uma paz na nossa vida, porque nós sabemos quem nós somos e nós não vamos invalidar a verdade
de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo na nossa vida, para agradar ninguém. Para agradar ninguém. Porque nesses períodos que as pessoas, gente, tem um que mata o outro por causa de ideologias, por causa de política. Para de falar. Eu conheço os familiares que não se falam, porque um é da direita, outro é da esquerda. Meu Deus, será que a gente não vai perceber? Cada um tem um direito de acreditar e escolher o que quiser. Mas não venha me convencer que aquilo que é errado é certo. Eu vou respeitar, quero ser respeitado e vou respeitar. Mas eu não posso concordar que aquilo que eu acredito como verdade seja colocado como normal. Pedro estava convicto do que ia acontecer com ele. E nós vemos aqui o terceiro Herodes, 3 gerações. Esse Herodes que fala: eu vou matar a igreja apostólica na terra. Para quem Jesus falou que as chaves do inferno não prevaleceria? Para quem Jesus entregou as chaves? Para quem? Para Pedro. Foi naquele lugar de feitiçaria que ele falou: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ligar aqui na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra vai ter sido desligado. Pedro era a chave da igreja. Pedro era a chave da igreja apostólica na terra. E que o inferno queria trancar a chave que era a igreja naquele lugar. Por isso que tinha 4 escoltas, 4 soldados, porque o inferno prepara a tropa inteira. Um terço do inferno vem para cima da gente, querido. Porque você é um homem e uma mulher chave. Você é um homem e uma mulher apostólico que pode mudar a sua história, da tua casa, da tua família. Você é um homem e uma mulher que tem a chave do destino, porque sobre nós a igreja de Jesus Cristo foi derramada a autoridade sobre todas as coisas, e as portas do inferno não podem prevalecer. Amém? Nós somos a igreja que tem a chave que liga e desliga. Ninguém pode viver independente, porque a autoridade foi dada para a igreja, e Pedro é o representante da igreja. Por isso que Satanás veio com toda a fúria. E que Satanás quer hoje, que o espírito do anticristo quer tirar os cristãos de dentro da igreja. Quer que a igreja fique desmoralizada. Quer que as pessoas não acreditem mais na palavra profética, no profeta de Deus. Crê no Senhor e você vai estar seguro. Crê nos vossos profetas. Não está falando para você acreditar em qualquer profeta. Não é para você chegar lá na internet: esse profeta está falando o que eu gosto, ele vai ser meu profeta a partir de agora. É o profeta, o seu profeta, aonde Deus te plantou. Eu sou profeta de Deus na sua vida. O apóstolo Estevão, a bispa Sônia, são os profetas de Deus sobre a nossa vida. O bispo Abude é o bispo estadual do Rio de Janeiro, ele é profeta de Deus na nossa vida. Amém, queridos? E eu preciso crer na palavra profética. Eu preciso acreditar, não é em homens, mas eu preciso acreditar no instrumento que Deus usa para falar comigo. Por isso a igreja está tão desacreditada. Por isso tem cristãos machucados, porque a religiosidade, ela machuca, ela mata.
E eu quero falar de 4, essas escoltas. A primeira está representada na apostasia. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quem conhece aí? 1, 2 ou 3 que não estão mais na igreja, que não estão mais na presença de Deus. Pode levantar a mão. Você conhece, você sabe que está fora, né? Porque obedeceram a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Não acreditam mais, não creem, como aqueles judeus não acreditaram que Jesus era o Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E foi para eles que Jesus veio, foi para nós, mas foi primeiro para eles. Mas a nação não creu em Jesus. A segunda escolta está representada na incredulidade. Lucas 18:8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo quanto o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Quem acha que já estamos começando a viver esse tempo, levanta a mão. Se Jesus voltar agora, tem muita gente que vai ficar ou não vai? Quem está dormindo também. Vai ficar ou não vai ficar? Hein, igreja? Se Jesus voltar, você tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza que você vai ser arrebatado? Como é que está a tua vida aí? Como é que está? A gente vive como se a gente não fosse viver a eternidade, como se Jesus não fosse voltar. A palavra fala que é num piscar de olhos. E será que nesse piscar de olhos é a hora que você está fazendo exatamente o que você não podia estar fazendo? A apostasia, a incredulidade, o pecado. Em terceiro lugar, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados de vocês cometem e o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Muita gente, uma coisa é pecar. A palavra fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos pecaram e todos foram destituídos da glória. Todos nós pecamos. Mas a prática do pecado é você permanecer no erro, no engano, e você não ter um coração arrependido e buscar uma transformação. Tem gente que já acostumou. É pecado, eu não consigo me livrar mesmo, deixa desse jeito. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Você tem um inimigo que todo dia você precisa vencer. A tua vontade, os teus desejos. Você precisa realmente lutar contra isso. Essa escolta que vem e te aprisiona e quer te levar para prisões. A apostasia, a incredulidade, o pecado e, por último, a religiosidade. O povo judeu, eles eram religiosos, eles conheciam a lei, eles conheciam, mas eles não viviam, não praticavam. Mateus 15:7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E para nós terminarmos essa palavra, nós temos que acreditar numa coisa, que independente daquilo que possa acontecer com a gente, talvez você esteja hoje aqui se sentindo preso em alguma situação da sua vida, que você não consegue. Você tem que começar a entender quem você é e qual é o propósito de Deus para a sua vida. Se você parar de ouvir o que as pessoas falam de você e você prestasse atenção no que Deus fala e pensa de você, você não perderia tanto tempo sofrendo.
Você não perderia tempo com essas coisas que são pequenas e que não vai mudar a sua vida. Alguém falar mal de você vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai mudar ou não vai? Não vai. Ela pode até tentar te prejudicar em alguma coisa, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje é dia de você parar de achar que você vai ser, e você vai ser, e pode ser aquilo que as pessoas falam. Você é o que a palavra de Deus fala que você é. Você é mais que vencedor, diz amém. Você é mais que vencedor, diz amém. Você é amado, você é filho de Deus, você é cordeiro com Jesus Cristo. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem a marca da eternidade na sua vida. Então deixa falar o que quiser, aleluia. Você tem que saber quem você é e qual é o destino que Deus tem para a sua vida. O Senhor entregou a chave nas tuas mãos para você ligar e desligar. Então comece a desligar hoje toda palavra maldita. Comece a desligar agora tudo aquilo que veio contra você para tentar te roubar, te matar e destruir, porque Jesus veio e te deu vida e vida em abundância, aleluia. Você não depende de nada, nem das opiniões, amém? Dá um glória a Deus aí. Fala: hoje o anjo do Senhor vem me visitar. Aleluia, vem me visitar hoje aqui, aleluia, vem Senhor. Como Jacó segura o anjo e não solta ele, e fala: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar, amém? Você vai, através da ação da autoridade da igreja, você vai ser liberto. Havia oração incessante. Saiba, tem uma igreja que ora, jejua e clama por você. Cadê o ministério de intercessão? Cadê os intercessores da casa de Deus? Aleluia, fica de pé aí. Nós somos intercessores, olha ali. Durante o culto aqui nós temos o cenáculo. A sua vida, a tua casa, a tua família estão cobertos pela oração incessante da igreja, amém? Fala: eu não estou sozinho. Fala: tem uma igreja que clama e intercede por mim, e o Senhor vai enviar livramento para a minha vida. Num dia muito difícil, onde não havia, vamos dizer assim, perspectivas de que a gente escaparia daquela situação, no amanhã eu senti tanto a presença de Deus. Eu acordei, o bispo estava dormindo, as meninas, e eu fui para o quintal daquela casa que nós estávamos, e eu olhei para o céu e eu disse: Senhor, eu creio que o Senhor é Deus. Nada na nossa vida acontece se o Senhor não permitir. O Senhor permitiu isso, e eu sei da minha verdade, eu sei da tua verdade na minha vida, e eu creio que o Senhor vai nos dar o escape. E eu fui tão visitada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. A minha filha tinha colocado um louvor: Deus de aliança, Deus de promessa. E não tem como, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu me emociono, porque aquele dia, aquele louvor me ministrou. Aquele louvor fez eu entender que eu não estava sozinha, que eu podia enfrentar o que eu tivesse que enfrentar. Eu sabia quem cuidava de mim. E logo depois o bispo acordou e ele estava me procurando, e eu estava com fone de ouvido, escutando esse louvor que eu escutei pela primeira vez. Nem conhecia Davi Sassi, nem conhecia essa música. Acho que foi logo que ele lançou, nem conhecia. E eu comecei a chorar e eu disse: Senhor, eu sei que essa paz já está no meu coração, mas me faz ter esperança e não desistir, para que eu continue de pé, que o Senhor sustente todos aqueles que estão. E tinha uma igreja orando por nós, tinha uma igreja clamando por nós, e eu sabia que nós estávamos debaixo dessa cobertura. E ali o Espírito Santo começou a me ministrar: eu preciso saber
que esse Deus, Ele não vai desistir de mim. Eu tenho que passar por isso. Eu vou passar por isso, mas eu vou descansar em Deus. Pedro se levanta, o anjo faz ele se cingir, porque é assim, querido, no meio da guerra, como diz a Bispa Sônia, índio vai para a guerra e se pinta. Pega, cinge, coloca a capa, calça o evangelho da paz. Se levanta, Pedro, porque esse não é o teu lugar. Você tem um destino para viver, você tem ainda uma obra para realizar. E eu sou o Deus que te livra, eu sou o Deus que faz as portas se abrirem automaticamente. Não vai precisar da mão do homem, sou eu que vou fazer um milagre na sua vida. E naquela semana, nós recebemos a notícia: acabou, não existe mais nada contra vocês. Aquilo que veio para acabar, para destruir, a palavra de Deus fala que Deus inclina o coração do rei para onde Ele quer. E Deus inclinou o coração daquele juiz para dizer: livra os meus servos, porque não encontrei neles, como o rei não foi encontrado em Daniel, mal. Ele foi jogado numa cova de leões, foi, mas ali estava quem? O anjo do Senhor que fechou a boca dos leões. Eu quero te dizer, querido, talvez você não seja livre da cova, nem da fornalha, mas uma boa notícia é que os leões não podem tocar no ungido de Deus. Aleluia. O fogo, a palavra fala, se você ao passar pelas águas, elas não podem te submergir. E ao passar pelo fogo, ele não pode te destruir, porque é o Senhor. Ao Senhor pertence o sim e o amém. Fala comigo, a última palavra é do Senhor. Fique de pé, aleluia.